Eu sou o Carlete Esportes, deixe o seu joinha, inscreva-se em nosso canal, não esqueça também de ativar o sino das notificações. Vamos falar sobre William, vamos falar também sobre Guilherme, vamos falar sobre jogador que foi devolvido e também sobre uma nova investida do Santos em uma contratação que o Peixe quer muito. Bom, bem-vindo ao meu canal, que seja uma terça-feira boa para todo mundo. Comente de qual cidade está acompanhando a gente aqui. E também hoje tem muitos assuntos, então eu te convido para ficar neste vídeo, porque aqui a gente traz vídeos diariamente, às vezes até 2 vídeos por dia, então é muito bacana você estar inscrevendo-se, que você sempre vai ficar atualizado sobre tudo. Então, se puder, inscreva-se. Vamos começar falando dele, vamos começar falando de Guilherme, que todo mundo sabia era do interesse do jogador em sair da equipe santista, porque hoje o jogador não vive um bom momento no Santos. Muito diferente do Guilherme que a gente viu no começo da temporada santista, que era aquele artilheiro. Porém, todo jogador passa por altos e baixos e essa é a fase que ele está passando agora. Não é uma fase muito boa, não é uma fase onde ele está sendo decisivo como ele queria ser, porém, a sua opinião de sair da equipe pode acabar mudando por um simples motivo. O atual treinador que chegou há pouco tempo, Vojvoda, teve uma reunião com o Guilherme, conversou com o jogador santista para entender melhor a sua situação, o que está acontecendo. E pelo que parece, tem grandes chances de Guilherme, depois dessa reunião, permanecer na equipe santista, muito por conta aí que pode ter sido convencido a permanecer no Santos. Vojvoda entende que Guilherme, mesmo não estando em um momento bom, é uma peça fundamental, uma peça-chave em seu trabalho hoje. E isso pode ser muito importante para a sequência da temporada. Guilherme pode ser importante para este restante de temporada, e Vojvoda pode ter convencido ele disso. E torcedor santista, cá entre nós, mesmo Guilherme não estando vivendo uma das suas melhores fases, diante do Cruzeiro, ele foi o principal jogador em campo. Foi ele que decidiu o compromisso, foi ele que puxou a responsabilidade. Assistência, gol, realmente, naquela vez, ele puxou a responsabilidade. Se não fosse ele, a equipe santista não tinha conseguido um bom resultado. Então, mesmo em uma fase não tão boa, Guilherme ajudou a equipe santista. Guilherme foi artilheiro no começo da temporada, então a gente tem que entender que qualquer jogador vai passar por altos e baixos. Pode chegar um jogador muito bom hoje no elenco santista, mas daqui a um tempo ele pode passar uma fase não tão boa. E daí, a gente vai querer que ele saia da equipe só porque está passando por uma fase que não é boa? Ou vai querer permanecer com ele porque sabe que é uma peça importante e sabe que lá na frente ele vai voltar a desempenhar, vai voltar a render como esperado? Então Vojvoda deve ter esse mesmo tipo de pensamento, sabe que Guilherme é uma peça fundamental, Guilherme é um jogador importante e é claro que Guilherme vai ser fundamental para ajudar a equipe santista para o restante da temporada. Então, depois dessa reunião, depois dessa conversa, a tendência é muito grande de Guilherme permanecer na equipe santista depois dessa reunião que teve com o Vojvoda. Ainda a gente tem que falar de Arão, a gente tem que falar de jogador devolvido e temos que falar de reforço que o Santos deve tentar mais uma proposta. Então já vamos falar de Arão, porque ontem a gente falou sobre ele e tem atualização. Pelo que parece, Vojvoda também conversou com Arão e agora, pelo que parece, Arão está realmente focado em ajudar a equipe santista e não quer sair. Bom, a informação que tínhamos era que Arão estava insatisfeito na equipe santista, mas parece que o jogador mudou de ideia aí, teve uma reunião, conversou com o Vojvoda e pode ter sido também convencido a permanecer na equipe santista. E é claro que é muito legal ver um jogador como Arão hoje no elenco do Santos. Mesmo o jogador não estando podendo estar em campo, a gente sabe que é um jogador vitorioso, por onde passa é campeão e na equipe santista vai ajudar como ajudou em todas as equipes, em todos os times que ele passou. Bom, e o Santos devolveu
um jogador que não rendeu o esperado, chegou por empréstimo, gerou expectativa em muitos torcedores, queria jogar muito, mas não rendeu como a gente esperava. Então o Santos não quis mais David Washington e devolveu ele para o seu clube. Ele não mais faz parte agora do elenco santista. O seu empréstimo, se não estiver aí errado, era até o final da temporada, porém ambas as partes chegaram a acordo e o jogador também aceitou aí retornar ao seu clube. Então o jogador não rendeu o esperado, não rendeu como a gente esperava. Realmente a gente achava que ele iria render bem mais do que acabou rendendo. Muitas das vezes ele não foi nem acionado para entrar em campo, não teve então tanto espaço assim. Então, o melhor a se fazer mesmo foi ele ter retornado ao seu clube. Pelo menos lá ele pode ter mais oportunidade, vai ganhando mais experiência também. Vale destacar que ele já foi jogador do Santos, na época foi vendido a esse clube que ele foi devolvido, que agora é o seu clube. Foi vendido por muito dinheiro. O Santos achou interessante aí contratá-lo por empréstimo nessa temporada, como uma temporada de renovação de elenco, porém o jogador não supriu as expectativas. E o Santos, falando em expectativa, quer montar um grande elenco para o restante da temporada. Visto isso e continuando o assunto, o Santos vai tentar mais uma oferta por um jogador que, pelo que parece, não está aí muito fácil de vir para a equipe santista. O Santos quer o volante Felipe e tenta pela última vez aí uma oferta. O Santos já tentou uma oferta, já fez uma oferta na casa ali de 30 milhões de reais, porém o atual clube do jogador dificultou um pouco as negociações. E pelo que parece agora, o Santos vai tentar uma nova proposta, vai tentar uma nova oferta para trazer esse jogador. Pelo que parece, vai até aí colocar um jogador nessa negociação para a equipe deles. E tem grande chance agora dessa negociação ser concluída com sucesso. Então no vídeo de hoje falamos sobre Guilherme, que pode permanecer, Arão, que decidiu permanecer, jogador voltando de empréstimo, que foi o jogador David, não rendeu o esperado e retornou para o seu clube. E também o Santos tenta aí uma última oferta por um reforço que quer muito em seu elenco. Então o torcedor santista iria falando aí Pedro Caixinha, mas não é. É Vojvoda, atual treinador do Santos. Então, não é Pedro Caixinha, é Vojvoda. Em um dos vídeos aí eu confundi, falei Pedro Caixinha. Muitos até comentaram, mas eu quis falar Vojvoda. Às vezes a gente acaba aí invertendo, confundindo. Foi muitos treinadores que passaram pelo Santos. Então, Vojvoda aí, pelo que parece, foi muito importante nessas reuniões aí para permanecer aí com alguns jogadores no elenco. E é claro, Vojvoda é um excelente profissional, é muito experiente. Eu tenho certeza absoluta, por todos os treinadores que passaram no Santos, que ele vai fazer muita diferença. Pelo menos a gente espera. Deixe o seu joinha, inscreva-se em nosso canal, ative o sino. Uma excelente terça-feira a todos vocês!